Por que orar? É isso que eu queria meditar com vocês hoje. Por que devemos orar? Esse era o tema que eu gostaria de falar hoje um pouquinho com vocês assim. Pela maioria das pessoas que eu vi que estão aqui, já são cristãos, já têm, né, um tempo na caminhada com o Senhor e tal. E mesmo assim, eu acho que não é tão simples responder por que devemos orar. Por que devemos orar? Eu gostaria de meditar em relação a isso, com essa pergunta, né, nessa noite. E aí a gente vai responder essa pergunta fazendo uma autoanálise. Por que nós devemos orar? Quando a gente se depara com situações da nossa vida, com coisas que nós precisamos, causas difíceis e tudo que de repente nós estamos passando, logo vem que nós devemos orar. As pessoas falam, nós devemos orar, vamos orar, ore mais. Mas por que nós devemos orar? Né? Por quê? E aí a gente vai destrinchar um pouquinho sobre isso e deixar o Senhor ministrar nossas vidas em relação a isso. Primeiro, orar não se limita à religiosidade. Oração não se limita a um religioso, a uma religiosa, a uma determinada religião ou à igreja, né? Orar não se limita a quem está na igreja, inclusive. Nós temos também essa imagem, né, de oração só quando estamos na igreja. E orar não é também exclusivo a quem segue uma doutrina, né, uma doutrina X, Y, de igreja tal, de religião tal. Orar é para todo mundo. Orar é para quem quer mais a Deus, é para quem quer Deus, é para quem quer se aproximar de Deus. Porque sem orar é impossível chegar perto de Deus, ter Deus presente em sua vida. Né? Você vai perguntar para todo mundo: você quer a Deus? Você quer Deus? Você quer se aproximar de Deus? É óbvio, todo mundo vai responder que sim. Mas e a sua vida de oração, como está? Porque uma coisa é impossível sem a outra. É impossível você estar próximo de Deus ou se achegar a Deus sem oração. Outra coisa também que a gente precisa entender: oração não é algo que Deus precise. Não é algo que, inclusive, ajuda Deus em relação a alguma coisa. Porque quando a gente trata de oração, parece que é sobre isso, né? Nós precisamos orar porque Deus precisa nos ouvir. Porque Deus, sei lá, parece que nós estamos fazendo um favor para Deus. E não tem nada a ver com isso. Deus não fica mais Deus porque nós oramos mais. Deus não fica mais poderoso porque nós oramos mais. Deus vai te amar mais se você orar. Mentira, não tem nada a ver com isso também. Deus, inclusive, nos amou quando nós estávamos perdidos no pecado. Nós não sabíamos nem o que era falar com Deus, nem quem era Deus, e Deus já nos amava. Orar mais não significa, ou orar não tem nada a ver em Deus nos amar mais também. E tampouco nos faz melhor que alguém. Orar não nos faz melhor que ninguém também. Outra coisa que a gente precisa entender, porque talvez muita gente lida com isso, né? A gente ora ou tem que orar muito como se existisse isso, mas para parecer que é melhor que alguém, ou quem ora mais é melhor do que quem ora menos, isso não existe. A verdade é que nós oramos ou desejamos orar porque nós queremos mais de Deus, porque nós esperamos conhecer mais a Deus. E é esse o motivo que nós estamos aqui, é esse o motivo ao qual nós daqui a pouquinho vamos orar juntos, cada um da sua casa, para se achegar mais a Deus. Porque sem oração é impossível que isso aconteça. É impossível que isso aconteça. Nós podemos estudar o quanto quisermos, nós podemos estar na igreja 24 horas por dia. Se nós não praticarmos a oração, nós nunca nos achegaremos mais a Deus. E essa é a verdade. E o que significa orar? Aí a gente já sabe de cor, né? Orar nada mais é do que diálogo. Oração é diálogo, oração é conversa. E qual é a finalidade de oração? Qual é a finalidade de conversar, de dialogar? É você se aproximar, você conhecer algo ou conhecer alguém, né? É se aproximar de alguém. Quem está aqui e é casado, tem um relacionamento, já teve um relacionamento, seja de amigo, né, casal, só foi possível conhecer essa pessoa porque você conversou com essa pessoa, né? Quem se casa sem conversar? Quem se conhece? Quem vira amigo, aliás, sem conversar? Sem se aproximar? Sem dialogar? Não é? O diálogo é o que junta as pessoas, é o que atrai as pessoas.
E com Deus não é diferente. A oração é diálogo, a oração é conversa. A oração é se aproximar através de diálogo. E sem isso nós nunca nos aproximaríamos de alguém. É da mesma maneira com Deus. Sem diálogo nós não nos aproximamos de Deus. E mais uma vez, nós estamos falando de oração. Estamos falando de algo aqui completamente fora da religiosidade. Não estamos falando aqui de dogmas religiosos, não estamos falando aqui de placa de igreja, de religião X ou Y, nós estamos falando aqui de Deus, de evangelho, aonde o Senhor nos dá o caminho de que para encontrá-lo, basta que nós oremos a Ele, que nós procuremos a Ele em oração, porque se nós fizermos isso, Ele nos escutará e nós o acharemos. Então é muito mais do que religião, é muito mais do que uma placa de igreja, é sobre ter um sentido na nossa vida, é sobre nos aproximar de quem nos ama verdadeiramente. Então, para conhecer alguém e se aproximar de alguém, sem diálogo é impossível, correto? E aí, para ficar muito mais claro e muito mais prático, o que a gente está vendo aqui, eu queria também trazer em exemplos para que a gente possa fazer uma autoanálise, amém? Certa angústia. Então, alguns motivos práticos. Primeiro, por que nós devemos orar? Primeiro, para reencontrar o motivo pelo qual nós existimos. Para reencontrar o motivo pelo qual nós existimos ou para encontrar. Alguns reencontrar porque se perderam, porque esqueceram. Alguns talvez não entendem nem por que vivem. Se perguntam por quê? Porque eu não vejo sentido na minha vida. Vamos lá, Juízes capítulo 16, versículo 28. A Bíblia vai falar aqui de Sansão. História que todos nós conhecemos. Sansão era um juiz, um nazareno de Deus, santificado a Deus, um juiz do povo de Israel, alguém que tinha um dom que ninguém tinha, que era uma força física para poder se distinguir dos demais. Ele julgava o povo assim, num cenário e numa época de muita brutalidade. O que acontece aqui é que Deus dá algo a Sansão que ninguém tem. A gente sabe o que Sansão perdeu e como ele perdeu, tendo um descuido em relação à sua vida, desobedece a Deus em alguns aspectos. Bom, ele perde tudo que ele tinha, inclusive a intimidade com Deus, inclusive aquilo que o fazia de fato ser forte, que não era necessariamente o cabelo era só um voto, mas era sim a intimidade com Deus. E Sansão perde por quê? Por seus próprios atos, por conta das suas próprias escolhas. Sansão perdeu aquilo que ele tinha de mais valioso, que era a proximidade com Deus. Bom, Sansão, até o versículo 27, 26, se eu não me engano, ou 25, Sansão ele é preso, tem seus olhos perfurados. Sansão ele é preso, acorrentado, vira chacota. E eu imagino que a Bíblia diz que do versículo onde ele tem os olhos furados até onde ele vai falar com Deus novamente, a Bíblia só não fala de tempo, mas a Bíblia deixa um detalhe que dá pra gente de repente medir algum certo tempo, que é que o cabelo dele voltou a crescer. Aí a gente vai medir, vai pesquisar o quanto em média dura para um cabelo crescer. E a gente sabe que o cabelo de Sansão era bem grande. Quanto dura? Não sei. Eu sei que não foi pouco tempo que Sansão ficou preso com os olhos furados, porque demorou pro cabelo dele crescer, Demorou o tempo que um cabelo leva a crescer. Ou seja, olha o tempo que Sansão ficou preso e acorrentado. Mas a verdade é que é importante a gente destacar, por escolhas dele. Ações que ele tomou lá no passado, com quem ele se misturou, com quem não devia, o que ele fez que não devia, o que ele falou que não devia, levaram ele à situação que ele estava vivendo agora. Preso, cego, servindo de chacota, ou seja, humilhado. E tudo isso deve ter uma dor maior quando ele lembra que a culpa é dele, que ele se permitiu ser levado àquela situação, que foi por escolhas que ele tomou. Mas Deus é tão maravilhoso e tão gracioso,
que ele não olha para o que nós fizemos, ele não olha para as decisões incorretas que tomamos, ele não leva para os tropeços que demos, mas sim para como está a sinceridade do nosso coração hoje. E foi isso que Deus olhou naquele momento de Sansão, porque o versículo 28 do capítulo 16 de Juízes diz que Sansão, enquanto estava preso, acorrentado, acontecia uma festa e vieram buscar Sansão para servir de palhaço nessa festa. E neste momento, a Bíblia diz que Sansão, ele orou a Deus. E está escrito assim: então Sansão clamou ao Senhor, né? Clamou ao Senhor. Sansão orou ao Senhor e disse: Senhor, peço-te que te lembre de mim e fortaleça-me agora só esta vez. E Deus ouviu Sansão. Deus escutou Sansão e naquele momento, nós conhecemos a história, Sansão cumpriu com o motivo pelo qual ele existia, que era cuidar do povo de Israel. Eu coloquei aqui que esse primeiro passo, o primeiro motivo prático para orarmos é reencontrar o motivo pelo qual nós existimos, ou encontrar o motivo pelo qual nós existimos. Sansão, dentro do calabouço, ele não tinha mais o motivo dele existir. Lá não era o motivo dele existir. Mas ele orar a Deus, ele clamar ao Senhor lá dentro do calabouço, dentro da prisão, fez com que ele voltasse a viver o significado, o motivo pelo qual ele existia, que era ser o guarda de Israel, que era ser o juiz de Israel. E o segundo motivo prático de orar a Deus, do porquê orar a Deus, é para encontrar a paz que precisamos. E tá aí uma coisa que muita gente procura nos dias de hoje: paz. Por que orar a Deus? Para encontrar paz. E isso é algo que é escasso no nosso mundo. Sabe por quê? Porque paz nós não conseguimos trabalhando muito. Paz nós não conseguimos pedindo emprestado. Paz nós não conseguimos com concessões de terapias incessantes. Mesmo que muita gente acredite nisso. Paz é algo que nós só encontramos em Deus. E a Bíblia vai dizer que essa paz, ela excede todo o entendimento, toda a compreensão. Porque é uma paz, como o próprio termo já diz, que ninguém consegue explicar. Porque ela vem de Deus. Porque ela, por via de regra, essa paz vem quando ninguém consegue entender o cenário que nós vivemos, situação que nós vivemos, onde talvez a maioria das pessoas estariam gritando de desespero, você passando por ela, você sente paz. Porque você confia em alguém que está cuidando de tudo. Para encontrar a paz que nós precisamos é o segundo motivo prático que nós devemos orar. E nós vamos ver isso no exemplo de Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 8 e 9, que nós também já conhecemos bem. Paulo, ele denomina de espinho na carne, que até hoje ninguém sabe de fato o que é, se era uma enfermidade física, algo espiritual, algo psicológico, mas era algo que incomodava muito Paulo. Era uma situação que fazia com que Paulo ele vivesse em uma angústia bastante grande. E no capítulo 12 de 2 Coríntios, ele ora a Deus, ele diz que orou a Deus pelo menos 3 vezes por esse motivo. E eu não imagino que foi uma oração rápida, ele orou muito a Deus para que o Senhor tirasse isso. E ele diz, né, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim esse espinho na carne. E sabe qual foi a resposta? Foi não. Deus disse não para Paulo. Ele não tirou o espinho da carne de Paulo. E aí, irmãos, pessoal, o que eu gostaria de refletir é: por que Deus teria prazer em simplesmente tirar algo doloroso de nós ou acrescentar algo que nós tanto queremos? Assim, num piscar de olhos. De repente. Por que Deus faria isso assim do nada? O porquê, ou a pergunta é, por que Deus não age
de repente, para tirar algo que está nos fazendo sentir dor? Por que Deus não tira de nós algo que está nos machucando? Por que Ele permite que nós venhamos a passar por isso? Por que Ele permitiu que Paulo passasse por esse espinho na carne, se era tão simples para Deus tirar isso? Porque Deus, Ele quer o que o Senhor tem prazer em nós, ou na nossa vida exatamente, é que nós venhamos a aprender com as situações que nós nos encontramos. Muito mais do que simplesmente encontrar uma cura para uma enfermidade, o Senhor quer que a gente aprenda no processo de cura. Porque depois que a cura vier, o que nós aprendemos no processo vai nos servir para as demais experiências que nós vamos passar, inclusive para ensinar outras pessoas. É por isso que você tem passado por algumas situações, é por isso que Deus tem permitido você passar por algumas situações, porque isso vai te ajudar em situações futuras, inclusive a servir a outras pessoas. E aí Deus, Ele não simplesmente diz não para Paulo. Não foi tão simples assim. Deus diz não, mas Ele diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei, disse Paulo, nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Deus disse para Paulo: não, mas tem um motivo, para que o meu poder se aperfeiçoe na sua fraqueza. Era o mesmo dizer que Paulo, que Deus estava usando Paulo para que Deus fosse glorificado todas as vezes que as pessoas percebessem, talvez, a dor no espinho de Paulo. Automaticamente iam ver que como assim é a tal da paz que excede todo entendimento? Como assim um homem que passa por isso? Como assim um homem que sente tanta dor? Como assim um homem que enfrenta algo tão terrível consegue ainda achar alegria em servir a Deus? Porque é isso que ele diz: eu me gloriarei nas minhas fraquezas, eu terei alegria nas minhas fraquezas, eu terei ânimo nas minhas fraquezas, eu terei prazer nas minhas fraquezas. Que incoerência é essa? Que loucura é essa? Que paz maluca é essa? Essa é a paz que não cabe no entendimento humano. Sabe por quê? Porque quando perguntavam isso para Paulo, automaticamente já era respondido dizendo assim: porque eu entendo isso. É porque o poder do Senhor se aperfeiçoa na fraqueza desse homem. E é a mesma coisa em nós. É a mesma coisa nas nossas vidas. Nós nos questionamos porque passamos por situações adversas, porque passamos por situações dolorosas, por que Deus não responde logo, por que Deus não faz logo, por que Deus não age logo? Porque Deus está nos ensinando no processo. E esse aprendizado no processo nos servirá para a vida e não no momento. E Deus quer que nós servimos para a vida e não só no momento. Nós pensamos muito no momento e Deus pensa a longo prazo. Deus pensa no plano completo. E Paulo encontrou paz quando ele orou: Senhor, tira de mim. E Deus disse: não. Mas olha, tem algo muito maior para você. Eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós. É isso que diz, né? A Bíblia diz. E é isso que nós vamos falar daqui a pouco também. São pensamentos de bem, não de mal. Se Paulo não tivesse orado em busca de uma resposta em relação aos espinhos na carne, ele nunca teria ouvido essa frase: o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Porque essa resposta não veio através de profeta, através de carta, através de amigo, veio através de oração. E é por isso que nós devemos orar. Porque só orando a Deus, só buscando a Deus em oração, nós encontraremos paz. E uma paz que o mundo não entende, que as pessoas não conhecem. Uma paz que de fato nos faz descansar em Deus. Amém? Então, segunda reflexão que eu gostaria que nós trouxéssemos para as nossas vidas. Qual é o motivo que você precisa para ir a Deus em oração? Se for para encontrar paz, use o exemplo de Paulo. Não importa qual seja as suas perguntas a Deus, leve a Ele, porque uma coisa eu te garanto: pode não ser o resultado que você espera de sim ou não, mas uma resposta você vai alcançar em Deus. Porque Ele mesmo diz que quem bate, a porta se abre, quem procura, acha. Amém? Então que nós possamos ter essa mesma experiência que Paulo e ir a Deus em oração para que Ele venha nos responder com uma resposta de paz. Terceiro motivo prático
para buscar a Deus em oração, para orar. Salmo 73, essa história é maravilhosa. Esse salmo é maravilhoso. Depois os irmãos leem em casa. Salmo 73. O salmo de Asaf. Do versículo 1 ao versículo 15, Asaf, ele só questiona Deus. Ele questiona e murmura contra Deus. Ele começa dizendo que meus pés quase... Porque bom é Deus, né? E meus pés quase que se desviaram. E por quê? Aí Asaf vai dizer que ele olhou para a vida dos ímpios e dos injustos e começou a questionar a Deus. Porque o injusto, o ímpio, aquele que não procurava Deus, aquele que roubava, aquele que fazia o mal, aquele que fazia injustiças, eram prósperos. Ele começou a questionar a Deus por que essas pessoas eram prósperas e ele não. E ele, um levita, e ele, um sacerdote, e ele, alguém que estava na casa do Senhor, não era tão próspero quanto pessoas que estavam fazendo coisas erradas, pessoas que não tinham Deus em suas vidas, que não tinham amor traduzidos em suas vidas, eram prósperos. E Asaf, ele questiona Deus. Como pode isso? Como que pode? Eu estou aqui te servindo e eu não tenho o que eles têm. E eu não alcanço o que eles alcançam. Nada acontece comigo. Por que só com os outros? E quem de nós aqui que estamos presentes nunca se pegou nesse questionamento? Questionando a Deus. Querendo dar lição de moral em Deus. Como se Deus tivesse a obrigação de fazer algo por nós. E algo terreno por nós. Né? E nos pegamos perguntando isso a Deus. Por que o Senhor não faz por mim? Se eu estou o tempo todo te servindo, o tempo todo tentando fazer algo de bom para as pessoas através da tua palavra, eu estou na tua casa, eu tento te buscar em oração, eu tento te buscar fazendo a tua obra e as coisas não acontecem na minha vida. Eu vejo acontecendo na vida de quem não te conhece, eu vejo acontecendo inclusive na vida de gente ruim, de gente que serve a outros deuses, de gente que... E por que não na minha vida? Por que não acontece na minha vida? Asaf estava fazendo isso. Salmo 73 está muito claro. E aí, no versículo 16, no verso 16 desse salmo, ele diz assim, ele diz que pensava entender. Ele disse assim, quando eu pensava entender tudo isso, vivia muito mal e de forma dolorosa, porque ele tinha certeza que ele sabia por que aquilo acontecia. Ele era o pobre coitado, Deus era injusto com ele, ele era alguém que merecia mais, e por que não, se eu estou aqui o tempo todo, se eu estou na sua casa, se eu faço as minhas orações de manhã, ele pensava entender aquilo. Isso no versículo 16. Quando chega no versículo 17, ele diz assim, ó, até que, aí vem o motivo pelo qual devemos orar. E esse terceiro motivo é para se encontrar na vida. Sabe por quê? Nós aqui, muitas vezes, eu já falei isso e vou repetir, por conta da correria da nossa vida, nos encontramos perdidos. Nos encontramos perdidos, inclusive do nosso próprio eu, do porquê vivemos, para quem vivemos, para que vivemos. E nós encontramos perdidos e orar faz com que nós possamos nos encontrar na vida, nos encontrar novamente dentro de nós, para nos acharmos. E é necessário fazer isso. E muitas coisas na nossa vida, pessoal, a gente consegue fazer em paralelo. Nós conseguimos fazer muitas coisas em paralelo, simultaneamente com outras. Orar não. Orar é algo exclusivo. Porque é difícil você se concentrar, consegue se concentrar falando com alguém e com mais de uma pessoa ao mesmo tempo? É muito difícil. Com Deus não é diferente. E é necessário que na nossa vida, em algum momento, a gente pare tudo que nós estamos fazendo e vamos aos pés do Senhor em oração. Sabe para quê? Para nos encontrar. E Asaf precisava disso. Versículo 17. Verso 17 do Salmo 73. Eu estava morrendo de inveja de todo mundo, essa é a verdade. Eu estava questionando a Deus porque acontecia coisa com os outros. Até que, versículo 17, eu entrei no santuário do Senhor. Ou seja, esse entrar no santuário do Senhor é o mesmo que eu fui ao Senhor em oração. Eu fui buscar o Senhor. O que o levita, o que o sacerdote ia fazer no santuário?
não é? Ainda mais Asaf, que era um levita. Ia orar, ia buscar a Deus. E quando ele entra no santuário, ele mesmo diz: e eu entendi todas as coisas. Verso 16, eu achava que sabia de alguma coisa. Verso 17, entrei no santuário e então eu entendi todas as coisas. Porque você ir até Deus, aí sim você vai entender. Mesmo que leve um tempo, você vai entender. Principalmente que você não sabia nada do que você pensava, nada do que você julgava, nada do que você achava ser certo. E talvez algumas pessoas que estão aqui se encontrem da mesma forma, talvez alguns de nós se encontrem da mesma forma, e assim a gente se encontra algumas vezes na nossa vida, quando a gente começa a olhar mais para os outros, mais para a vida dos outros, mais para a nossa vida terrena, do que para o que Deus quer. E aí, nós nos perdemos na vida. E orar, buscar a Deus em oração, faz com que a gente nos achemos de novo, que cada um de nós se ache na nossa própria vida, dentro de cada um de nós. Porque nós nos perdemos olhando para o que não é nós. E aí no verso 21 e 22 ele diz: eu vivia por conta de tudo isso. Eu vivia com o coração azedo, Asaf disse. Azedo. E eu estava como um animal frente ao Senhor e aos outros. Olha o que olhar para o externo faz com que a gente se pareça. Com um animal azedo, com um coração azedo. Era um sacerdote. Era alguém que conhecia Deus. Mas se perdeu por quê? Porque talvez deixou a prática da oração e passou a olhar para o que era externo. Começou a ver que a grama do vizinho era mais verde, que o vizinho tinha mais coisa, que o injusto tinha mais coisas. E tem. Nós vivemos num mundo sem Deus. Nós vivemos num mundo que jaz do maligno. E quando nós olhamos para tudo isso e não olhamos para Deus, nós vamos nos entristecer, vamos viver frustrados. Mas é o momento de você se encontrar em Deus de novo. Entrar no santuário do Senhor. Ir até Ele em oração. E o Senhor vai te fazer conhecer as coisas, entender as coisas. E o versículo 25 e 28 do Salmo 73 é lindo demais, porque no mesmo capítulo a gente entende que Asaf teve uma transformação por ir até Deus. E aí eu vou te dizer o seguinte: você tem questionado ao Senhor? Lembra que eu falei no começo que eu tenho certeza que algumas pessoas vão ter respostas de orações nessa live. Você tem buscado ao Senhor por alguns motivos, por alguns questionamentos, por algumas demoras em entender algumas respostas de Deus? Asaf se encontrava da mesma maneira. E olha como ele termina o Salmo 73. Quem tenho eu no céu, senão a ti? E não há na terra quem eu deseje além de ti. E 28 ele diz: mas para mim bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor para anunciar todas as tuas obras. Asaf entendeu em oração que não era o que ele queria que era o motivo dele existir, que era o motivo dele estar presente onde ele estava, mas era sim servir a Deus. E depois que ele entendeu, depois que ele entrou no santuário do Senhor, ele entendeu as coisas que o Senhor apresentou para ele, ele questiona e fala assim: eu olhei para o que eu achava que eu não tinha, mas a verdade, não há no céu alguém que eu queira mais do que o Senhor, e não tem na terra nada que eu queira como a presença de Deus. Isso basta. E isso é importante que a gente possa entender. Basta a presença do Senhor na nossa vida. E muitos de nós queremos muitas coisas. Muitos de nós precisamos de muitas coisas. Muitos de nós temos sonhos de muitas coisas. E você tem que ter. Apresente a Deus. Mas apresente a Deus como algo que Ele pode te acrescentar. Porque não há nada tão importante quanto a presença do Senhor. Último motivo prático. Primeiro, vamos lembrar, para reencontrar ou encontrar um motivo pelo qual existimos, para encontrar a paz que precisamos, para se encontrar na vida, e o quarto, para cancelar ou para ter cancelado a certeza do fracasso. O exemplo muito claro é o rei Ezequias, né? Rei Ezequias, o homem pelo qual Deus mudou de ideia. Aí já fica a pergunta: e aí, Deus muda de ideia de alguma coisa? Deus, ele é alguém que muda de plano? Ou Deus não tem seus planos imutáveis?
Não, né? A Bíblia nos diz que Deus muda de plano, sim. Ezequias, nós conhecemos a história, capítulo 38 de Isaías. Deus manda o profeta Isaías ir até Ezequias. E ele estava adoecido, né? Ezequias estava doente de uma doença mortal, inclusive pelo que dá-se a entender em fase terminal. Isaías vai até a casa dele, até o palácio, e fala para o rei Ezequias: olha, põe a sua casa em ordem, porque o Senhor disse que você vai morrer, você não vai passar dessa. E ele disse isso, Isaías disse isso e saiu do palácio. Indo embora, a Bíblia diz, no versículo 3, que o rei Ezequias, que era um rei que conhecia o Senhor, ele acabou de ouvir o diagnóstico de morte, o diagnóstico negativo, e ele ouviu, não foi da boca só dos médicos, ele ouviu da boca de um profeta que não mentia. Era uma certeza que ele morreria. Ele ia morrer, não tinha dúvida. E mesmo assim, Ezequias não se contentou com a sentença que havia sobre a vida dele. Ele se deitou na sua cama, aí diz, né? Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: Ah, Senhor, peço-te, lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Mesmo sabendo da sentença, mesmo sabendo que de fato ele morreria, né? E a gente, isso já tem algumas perguntas, inclusive foi motivo de muita polêmica de um cantor no passado, não era muito conhecido, ainda bem também. Evangélico, gospel, perguntaram pra ele: se você soubesse que hoje era o seu último dia de vida, o que você faria? O cara falou que faria um monte de besteira, gastaria o dinheiro dele com um monte de coisa errada. E era cantor evangélico na época, né? E deu. E talvez um monte de nós faríamos algo parecido, né? Quando eu falo um monte de nós, eu não estou me referindo a mim, estou dizendo nós no nosso meio. O que você faria? Ah, eu faria um monte de coisa, eu ia abandonar tudo. E Ezequias, quando ficou sabendo que era talvez os últimos dias de vida dele, ele se virou para a parede e orou muitíssimo ao Senhor, chorou ao Senhor e pediu pelo Senhor. Pediu para que o Senhor o curasse. Mesmo sabendo qual era a certeza da sua sentença. E aí Deus responde no versículo 4. Então veio a palavra do Senhor, dizendo: volta e fala a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que acrescentarei aos teus dias mais 15 anos. Esse é o Deus que acabara de dizer que ele morreria. Deus está dizendo que ouvi a sua oração e eu vi as tuas lágrimas e elas me convenceram. É isso que Deus diz. O atributo de mudar de ideia não significa que não mexe no atributo da palavra infalível de Deus. Ele é tão poderoso que ele anula inclusive as sentenças que existem. E Deus mudou de ideia porque ele viu sinceridade na oração de um servo seu. Na oração de alguém que estava a ponto de morrer. Deus viu sinceridade num rei que se despiu de toda a sua realeza e chorou muitíssimo, se humilhou. Deus ouviu e disse que viu as lágrimas. E aí eu digo da autoanálise. É isso que acontece conosco. É isso que acontece com você, inclusive. Nesse período que você vive, nessa fase que você vive, nos questionamentos que você leva a Deus em oração. Deus está vendo sim. Deus está enxergando isso. Deus vê o quanto o seu coração dói, das causas que você apresenta a Ele. Deus enxerga o quanto você sofre de perguntas que você não encontra respostas. Deus vê isso. Deus ouve as suas orações e Ele vê as tuas lágrimas. E mesmo que o momento da espera, o momento de ouvir a resposta pareça demorar, Deus ele está no controle de todas as coisas. E a Bíblia diz que Deus avisa Isaías para voltar e avisar o rei Ezequias.
E talvez esse período... E ele não sabia que, que Isaías estava voltando. E talvez esse período de Isaías voltar para Ezequias demorou séculos, né? Sabe aqueles poucos instantes que demoram muito para passar? Porque você não tem resposta? E eu quero trazer isso para sua vida também. Talvez você está vivendo o momento em que o profeta já está voltando do meio do pátio para te entregar a resposta de bênção que Deus tem para te dar. E você está desesperado, você está desesperada achando que a última resposta que você acha que teve, de fato é a sentença final. E Deus é Deus que muda sentenças, inclusive. Muda diagnósticos. Que muda o cativeiro, que muda previsões por conta de orações. Oração não foi sacrifício, não foi promessa, não foi ação de nada. Foi oração, foi choro, foi conversa. Oração, coração contrito e quebrantado move o coração de Deus. Então, não importa qual seja a sentença, não importa qual seja a certeza de fracasso, a sua oração pode mudar isso. É por isso que nós devemos orar. E alguns versículos para a gente acabar, versículos de que Deus ouve orações. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos meus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os meus pecados e sararei a sua terra. E orar, eu ouvirei dos céus. Jeremias 29, 12 e 13. Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Mateus 6, 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fecha a tua porta. Ora a teu pai que te vê em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Oração. Irmãos, irmãs, gente, oração. Oração é o único segredo para nos levar mais próximos de Deus. E eu falei aqui, não é sobre religião, não é sobre dogmas religiosos, não é sobre... Não tem essa. Quem tem... Aliás, se tem uma coisa que tira intimidade com Deus, é cargo. Cargo eclesiástico que eu falo. Tem muita gente que, se tinha alguma intimidade com Deus, perdeu quando ganhou uma carteirinha, porque acha que aquilo o eleva, que aquilo leva mais... E não é verdade. A vaidade do homem atrapalha. Agora, a oração é para todo mundo. Oração é para quem agora está perdido no pecado e se lembrar que tem Deus, Deus vai ouvir. É isso que o Senhor fala para nós, é isso que o Senhor nos ensina. Quando Jesus fala aqui em Mateus 6,6, ele está falando sobre os sacerdotes. Não precisa orar como os fariseus, são hipócritas, ficam gritando para que todo mundo veja, nossa, como ora bonito. Entra no seu quarto, fecha a sua porta, ajoelha, porque o seu pai te vê lá em secreto, Deus te vê em secreto. E ele diz aqui, né? Se você orar, ele vai te ouvir do céu. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o coração. Então, por que devemos orar? Porque isso nos aproxima de Deus, amém? Existe um vazio no coração, nós já falamos isso. Eu já falei isso numa pregação. A Giovana, minha esposa, já falou isso numa pregação. Existe um vazio no coração do ser humano, no coração do homem e da mulher, que ele é do tamanho de Deus. Aí vamos chamar de herege, né? Misericórdia. Eu estou dizendo que só Deus ocupa esse espaço. Esse vazio é do tamanho de Deus porque só Deus ocupa esse espaço. E sabe quando esse vazio tomou conta do nosso coração? Quando houve a queda de Adão e Eva. E aí tem um estudo, né, do âmbito da psicologia, em que diz que existe um período do dia em que pessoas que sofrem de depressão e ansiedade sofrem mais durante o dia. E geralmente é no final do dia. E não necessariamente de madrugada, de noite, mas é quando o dia está acabando. Dá aquela sensação de fim, né? Sensação de esgotamento. O pôr do sol, que Gênesis vai chamar de viração do dia. Está acabando o dia. E o que acontecia na viração do dia? No Jardim do Éden? Acontecia uma oração. Um diálogo com Deus, onde Adão e Eva conversavam pessoalmente com o Criador. E entre muitas coisas, uma das coisas que se perdeu
foi a conversa na viração do dia. E essa pesquisa, que é necessário que a gente se entenda mais sobre ela, vai apontar que esse vácuo, essa similaridade das pessoas que sofrem psicologicamente nesse momento é exatamente por conta do vácuo que o pecado deixou na vida da humanidade. Exatamente na viração do dia. Porque na viração do dia era a presença de Deus que ocupava o espaço do coração do homem e se perdeu. E a oração, ela pode devolver isso a cada um de nós. Ela devolve isso a cada um de nós. É por isso que nós, que estamos na presença de Deus, nós encontramos uma alegria, que nós falamos que a alegria do Senhor é a nossa força, que o mundo não conhece. Porque ele desconhece o poder da oração, de chegar próximo a Deus. Ah, se o mundo soubesse o como é bom, o como faz bem orar. Não é? Não é exclusivo de igreja X, Y, Z, de doutrina X, Y. É para quem quer se aproximar de Deus. Toda raça, toda cor, todas as pessoas. Então que possamos ficar com essa palavra. Você quer um motivo? Você quer motivos para buscar a Deus? Porque para orar, aliás, é porque a oração te leva próximo de Deus. Com a oração você vai encontrar o seu motivo de existir. Você vai encontrar a paz que você precisa. Você vai se encontrar na vida. E você pode e vai, se você assim levar a Deus, mudar as sentenças que podem ter trazido alguém para a sua vida.